Todo mundo consegue ver minha tela aí? Ainda não. Agora. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a topologia de C. Os aspectos mais técnicos, a gente não vai falar não, tá, gente? Eu vou só passar para vocês a noção de o que é um conjunto aberto, fechado, compacto, mas nós não vamos provar, né, da maneira mais formal, que esses conjuntos são abertos, fechados ou compactos. Isso aí eu acho que depende um pouco mais de análise. Acho que a maioria não fez análise aí. Os que estão fazendo agora, acho que não chegou ainda nessa parte. Então, eu vou deixar essa questão topológica um pouco mais pesada para talvez aí uma segunda versão do curso, tá? Então, vamos falar as noções intuitivas, né? E digamos assim, fazer uma ponte entre a topologia e a geometria, né? Para tentar verificar graficamente se o conjunto é aberto, fechado, compacto, e aí vai. Tá, então, vamos para a gente fazer isso, eu vou definir alguns conjuntos aqui. Tá, então, seja C0 um número complexo. Vamos pegar também um R pertencente aos reais. Tá? Definimos os seguintes conjuntos, os seguintes subconjuntos, né? Subconjuntos de C. Gente, esses conjuntos, eles vão ser importantes para a gente definir depois limite e quantidade de maneira mais formal. Como eu não vou fazer isso de maneira formal, pelo menos eu acho que a noção do que é um conjunto aberto, do que é um conjunto fechado, é importante vocês terem, tá? Então, o primeiro conjunto que a gente vai definir é o disco aberto de centro Z0 e raio R. Tá? A gente costuma colocar como um delta, né? Um delta de Z0, raio R. Isso aqui é definido da seguinte forma. É todo Z complexo tal que o módulo de Z menos Z0 é menor do que R. Isso aqui é chamado o disco aberto. A gente vai justificar esses nomes aqui, tá? Então, é o disco aberto de centro Z0 e raio R. Tá? O segundo subconjunto é parecido, só que ao invés de ser um disco aberto, é um disco fechado. Então, a gente vai pegar o delta de Z0 R e colocar uma barrinha aqui em cima do delta. A gente fala que é o conjunto fechado, o disco fechado. Então, é todo número complexo ao que a distância entre Z e Z0 é menor ou igual que R. Esse aqui é o disco fechado. Vamos depois justificar esses nomes para saber por que chama assim, né? Disco fechado de centro Z0 e raio R. O terceiro, são 4, né? O terceiro a gente chama disco de centro deletado. O disco de centro Z0 e raio R, a gente coloca um asterisco aqui. Tá? Por definição, é todo Z pertencente a C, ao que a distância entre Z e Z0 é maior que zero e menor que R.
Isso aqui é o disco aberto, né? Disco de centro deletado. O quarto e último é a circunferência, né? A circunferência de centro Z0 e raio R, por definição, é todo Z complexo ao que a distância entre Z e Z0 é igual a R. Isso aqui é a circunferência centrada em Z0. Circunferência centrada em Z0. De raio R, né? De raio R. Gente, vamos justificar esses nomes aí, tá? Vou pegar aí, não vou fazer para todos, porque é igual, né? Perceba que a diferença aqui está na desigualdade, né? Aqui é menor ou igual, aqui é menor que R e maior do que zero, e aqui é igual, né? Então, a diferença entre esses conjuntos está nas desigualdades, né? Nas relações aí de ordem, né? Maior, menor, igual. Então, se eu fizer para um, eu faço para todos, porque é só trocar o sinal. Se eu fizer para o primeiro, com o menor, a conta vai se repetir igualzinha com o menor igual. Se eu fizer com esse, a conta vai se repetir igualzinha, colocando um menor que zero aqui e trocando menor igual por menor. E aí vai. Então, vamos fazer esse daqui, ó, o 1 mesmo, tá? A gente vê por que chama disco aberto de centro Z0 e raio R. Então, justificativa dos nomes, né? Justificando a nomenclatura, isso aqui é um N, tá? É o seguinte, tá? Então, o primeiro foi o disco aberto de centro Z0 e raio R. A gente definiu como todos os números complexos, tais que a distância entre Z e Z0 é menor do que R. Pronto. Então, foi esse aí. Vamos tentar desenvolver, gente. Porque esse Z0, tá? Eu não falei aqui, mas esse Z0 aqui, ele é conhecido, tá? Isso aqui é um número complexo conhecido. Esse R também é conhecido. O que é desconhecido para mim aqui é o Z. É esse Z que eu não sei quem é. Então, esse Z é quem eu quero achar. Então, quem são os elementos do disco aberto de centro Z0 e raio R? São todos os números complexos, tais que a distância, né, ou o módulo da diferença entre ele e o centro é menor do que R. Então, temos que encontrar uma cara, né, para esses números complexos aí. Quem são esses Z's? Quem é ele, né? Então, já que eu quero saber isso, o que é que eu vou fazer? Consideremos, já que é conhecido, né? Consideremos Z0, eu vou dizer que tem coordenada, ele vai ser escrito como um x0 mais y0i. É conhecido, né? Conhecido aqui, tá? Eu sei quem é esse número complexo. E R maior que zero, também conhecido. Agora, vamos encontrar, né? Todos os Z's, né? Os números complexos Z,
da forma x mais y. E aí eu não sei quem é o x e o y, eu quero saber quem é o x, quem é o y. Quais são as condições que eu devo impor ao x? Quais são as condições que eu devo impor ao y para que esse número complexo z esteja naquele conjunto ali? Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a relação, gente. A relação diz o quê? Que o módulo de z menos z0 é menor do que r. Então, quem é z? Eu não sei. Eu chamei de x mais yi arbitrário. Arbitrário. Menos quem é z0? x0 mais y0. Show de bola. Menor do que r. É simples, gente, ó. Como é que eu faço aqui subtração de números complexos? Parte real com parte real. Imaginário, imaginário. Pronto, então x0 menos x menos x0, né? Mais y menos y0 i menor do que r. Pronto. Agora, como é que eu calculo o módulo de um número complexo? Aqui é um número complexo só, parte real, parte imaginária. Como é que eu calculo o módulo dele? Dentro da raiz. Raiz quadrada. A norma dele. Isso, raiz quadrada. Real Real ao quadrado. Mais imaginário ao quadrado. Isso tem que ser menor do que r. E agora, para me livrar da raiz, o que é que eu faço? Eleva ao quadrado. Elevado ao quadrado. Eu posso cancelar isso com isso. Sobrou o quê? X menos x0 mais Equação é circunferência, né? Aqui, quadrado, De centro, quadrado. x0 e y0. Isso, então quer dizer o quê, né? Encontramos essa equação aqui, ó. Quem foi que falou? Foi Gilmar, foi? Foi. Show de bola. Então, Gilmar está dizendo... Gilmar está dizendo o seguinte, esse conjunto... Se aqui... Agora é o seguinte, Gilmar. Se aqui fosse uma igualdade, você estaria correto. Né? Mas, só que vamos lá. Tem a igualdade. Isso, só que aqui é o seguinte. Eu tenho que... Esses pontos, eles têm que ser menor do que o r ao quadrado. É um círculo, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que a parte interna do círculo, né? É um círculo, é. Isso, então vamos pegar aqui o x0 e y0, que a gente marcou, né? Digamos que seja aqui, ó. Vou pegar aqui de branco. x0 fosse esse, y0 fosse esse, gente, ó. Aqui é o meu z0, ó. Esse número complexo aqui é o meu z0. Como é que eu faço a circunferência de centro z0 e raio r? Aqui, gente, ó. Mais ou menos assim, ó. Centro z0. Opa. O raio é r. Então, esses números complexos, por exemplo, o z. Se eu pegar o número aqui dentro, ó, aqui é o r, né? A distância entre esse número z, que eu peguei aqui dentro, e esse z0, não vai ser menor do que r? O r é maior, porque o r vai até a ponta lá, ó. E o z eu peguei aqui dentro. Então, quer dizer o quê, gente? Qualquer número que eu pegue dentro desse círculo, esse aqui também, ó, a distância de z0 para z é sempre menor do que r. Então, onde é que estão localizados todos esses números complexos aí? Na parte interior do círculo. Show de bola. Então, funciona como se fosse um delimitador. Exatamente. Ele pega ali, ó, digamos, né, o Z0. Ele expande uma circunferência e fala, ó, daqui ninguém passa. Isso aí dá para usar com ataque em drone. Né? Pare para pensar, professor. Se você expandir essa ideia, por exemplo, expandir essa ideia para uma outra situação, por exemplo, se isso for uma zona geográfica, por exemplo, você pode dizer que dentro daquele ponto delimitado por essa função, você pode chegar lá e descer a ripa. Exatamente. Professor, tá me lembrando a terceira A da prova. Pronto. Um gráfico parecido com esse, né? Tem dicas aí, ó. Tem dicas. Eu estou mostrando que não é difícil, porque eu fiz a conta genérica em 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Mostrando que não é difícil. Vocês ficam reclamando da prova, a prova não é difícil. Então quer dizer o quê, gente?
O disco aberto, por que chama de aberto? Porque a borda dele não está, gente. Perceba, se eu pegar um número complexo aqui na borda, qual é a distância entre Z e Z0? Da borda para Z0 dá quanto aqui? O raio. Está igual ao raio. E não pode ser igual ao raio. Tem que ser menor. Então Então, a na borda borda, aberta, o ponto está dentro do círculo. se isso, todos os pontos estão no interior do círculo. Nem na borda e nem fora. Porque se eu pego fora aqui também, mesma coisa, ó. Aí ele é Daqui maior para do que o raio. exatamente, é maior. Aí ele já se encaixa em outra propriedade. Exatamente, ele está fora, né? Está fora do disco. Então, o disco aberto de centro Z0 e raio R é um círculo, né? Um círculo sem a borda. É a parte interior do círculo. Tranquilo aí, gente? Por isso que chama de disco aberto, porque a borda dele é aberta. Ele não tem a borda, né? Beleza? Qualquer ponto aqui, Professor, ligeiramente. Opa, pode falar. Só para poder, na verdade, eu conseguir entender. Quando você fala com a borda aberta, não tem. A gente não vai chegar lá nunca, é isso? Talvez você Exatamente. Certo. Eu posso pegar aqui, Ricardo, ó, deixa eu fazer um outro círculo aqui. Um ponto no limite, né? Exatamente. Nunca vai chegar lá. Exatamente. Eu posso pegar aqui, ó, vir no limite, como você falou aí. Eu posso vir aqui no. Aqui está o centro Z0, né? Eu posso vir aqui no limite, pegando Z, cada vez mais próximo da borda. Posso pegar Infinitamente aqui. próximo, mas nunca lá. Exatamente. O sapo pula exatamente. meio, depois pula meio do meio, meio do meio, meio do meio, nunca chega, entendi. Isso, eu posso dar um zoom aqui, ó, e pegar cada vez mais próximo da borda, mas nunca vou conseguir chegar lá, como você está falando aí. Entendi. Avança sempre um pouquinho, mas nunca você vai conseguir chegar na borda. Então tem um limite aí nesse negócio. Tem um limite. É por isso que aparece a noção de limite, né, em números complexos também. Tranquilo aí, gente? Todo mundo conseguiu compreender por que, digamos assim, né, entre aspas, o gráfico desse disco é isso aqui? Vamos fazer mais um, ó. Talvez vocês Deixa eu só tirar uma dúvida mais aqui, é só sobre as coordenadas de Z0. É X0, Y0, é? Um zero aqui. Eu botei, tá aparecendo um 2, mas aqui era para ser um 0, tá? Não, no gráfico mesmo. Aquela X0? linha assim. É X0 e Y0, né? Isso, aqui é X0 e aqui é Y0. Né? Porque se aqui fosse igual, seria só a borda. Aqui, gente, ó. O 4 tá feito também. Porque o 4 é você trocar isso aqui menor por igual. Por isso que é a circunferência. Porque como é igual, eu só quero os pontos que a distância dele para R seja igual. A distância dele para Z0 seja igual a R. Então, gente, ó. Se eu troco aqui por igual, passei a circunferência agora, aqui ia ficar como? Aqui, ao invés de menor, ia ficar igual, 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 e aqui ia desaparecer, ia ficar igual. Quais são os pontos em que a distância dele para Z0 é igual a R? Aqui, gente. A circunferência. Só os pontos que estão na borda. Aqui dentro não vai, nem aqui fora também não vai. Só os pontos que estão em cima da linha tracejada. Então, quem seria, entre aspas, né? Entre aspas, quem seria meu gráfico? Meu gráfico seria isso aqui, ó. Seria o círculo sem preencher dentro nem fora. Exatamente. Só A a borda. circunferência, né? Isso, como se você pegasse uma linha, um barbante, juntasse as duas pontas dele, formando uma circunferência, somente esse barbante aí, ó. Os pontos que estão em cima do barbante. Nem dentro e nem fora. Beleza? Tranquilo aí, gente? Vou fazer mais um, ó. Rapaz, vou ter que falar igual a João agora. Tranquilo é uma palavra forte. Porque ali me levou a pensar um negócio. Mas vá, professor, prossiga por gentileza. Muito obrigado. Não, mas diga o que foi que você pensou. Não. É a questão do sinal ali. Já quer matar os outros, rapaz. Não tá vendo aí de Ricardo? Ricardo tem problema. Como é que é, Ricardo? É porque aí, como o senhor sinalizou, por exemplo, o x menos x0, y menos y0, menor que r,
Então, os pontos que estão dentro da demarcação circular, né? Que no caso que não tem a borda, ou seja, a gente não vai chegar lá. Uhum. E como funciona então, toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de equação que está menor do que isso, os pontos estão na parte interna. Isso. É dessa maneira que nós deveríamos, por exemplo, riscar o nosso círculo, pontinho, 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 pontinho e... Não, não? Porque observe. Entendeu minha pergunta, professor? Exato, entendi. Ó. O seu círculo, né? No caso, quando a gente fala de círculo, a gente se refere à borda e à parte interior, né? É isso? Isso seria o disco fechado, de centro Z0 e raio R. Por que o disco fechado, Ricardo? Porque no disco fechado, eu tenho aqui um menor ou igual. Certo. Então, aqui seria menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Então, todos os que a distância é menor, tá lá. E o igual também. Então, quer dizer que eu posso pegar aqui na borda também. Então, seria o quê? Seria a borda fechada e a parte interior. Por isso que é um disco fechado, porque você fechou a borda. Mas suponha, por hipótese, que você chegue na prova e coloque uma questão dessa menor. Eu vou fazer a pergunta no sentido de aprender mesmo, viu, professor? Tranquilo. Você coloque lá uma questão que você quer que a gente mostre, por exemplo, mostre aí um círculo em que o R seja menor do que, e aí essa galera toda aí. Em todo caso que a gente for desenhar um círculo em que a equação for menor que R, nós deveríamos desenhar geometricamente dessa forma? Essa é a minha pergunta. Sim. Porque na prática a gente não faz, não é verdade? A gente só faz o círculo e diz esse cara aqui. Exatamente, porque assim, na prova vai aparecer questões como eu coloquei na lista. Por exemplo, descreva geometricamente o conjunto tal e diga se ele é aberto, fechado ou compacto. Certo. Exemplo. Aí eu vou colocar um conjunto A para você, digamos, né? Todo número complexo, tal que a distância desse número complexo para o número complexo Z0 é igual a 5, por exemplo, onde, sei lá, Z0 é igual a 2 mais 3i. Exemplo, coloquei assim. Certo. O que você vai fazer? O Z você não sabe quem é, você vai dizer que é x mais yi. Ok. Você vai fazer a mesma conta e vai encontrar exatamente essa equação aqui, Ricardo. Ó. Igual não, perdão, menor. Você vai fazer exatamente essa mesma conta e vai encontrar o seguinte, ó. X menos o x0 é o 2. X menos 2 mais ao quadrado. Y menos y0, que é 3 ao quadrado, menor que 5. No caso aqui, 25, né? Vou colocar 5 ao quadrado mais 25. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse conjunto A é a parte interna da circunferência centrada em 2, 3 de raio 5. Certo. Então quer dizer que é o quê? Só a parte interna, né? Isso. Aí agora vai a minha pergunta. O certo é a gente desenhar o círculo pontilhado? Sim, pontilhado. Porque se você pinta a borda, se você risca a borda, quer dizer que todos os pontos que estão em cima da borda também pertencem ao conjunto. Isso não é verdade. Certo. Aí isso também vale, por exemplo, para R2. Para o R, não vale para o R? Sim. Porque, por exemplo, quem é o intervalo aberto menos 2, 1? Eu não tinha Você aprendido chega aqui, ó, deixa a bola aberta aqui no menos 2, segue até o 1, bola aberta também, e pinta somente o intervalo entre eles. Se eu tirasse aqui o menor e colocasse aqui, ó, fechado, aqui a bola é fechada, aí ele entra. Então, quando o intervalo aqui é fechado, Ricardo, quando o intervalo aqui é fechado, quer dizer que o limite final aqui, ele pertence ao conjunto, então a bola tem que ser fechada. A mesma coisa aqui, ó. Por que foi que a linha ficou tracejada da fronteira ali, né? A gente vai ver aqui. Por que a linha ficou tracejada? Porque aqui é menor. Então, são os pontos de dentro do círculo. Menor. Entendi. Se eu colocasse aqui um igual, aí quer dizer o quê? Aí a gente ia fechar o círculo. Exatamente. Aí a gente ia fazer a linha
A linha continuar. Exatamente, aquela mesma coisa, né? Na reta. Se o intervalo for. Se a bola estiver aberta, o intervalo é aberto. Ou vice-versa, né? Se o intervalo estiver aberto em alguma extremidade, a bola é aberta, naquela extremidade. Se o intervalo estiver fechado, ou em alguma extremidade for fechado, a bola é fechada. É uma coisa aqui. Se ali for menor, maior ou maior, linha tracejada. Menor igual e maior igual, borda fechada. Se tiver igualdade, tem que fechar a borda, porque todos os pontos que estão na borda também pertencem ao conjunto. Entendi, professor. Obrigado. Beleza? Tranquilo. Vou apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado. É por isso que a gente justifica assim, ser um disco aberto de centro Z0 e raio R. Por isso, gente, ó, quando a gente veio para o gráfico aqui, digamos assim, né, o gráfico, foi exatamente isso que a gente acabou de falar. Um disco, a circunferência, né, a parte interior dela, e de raio R. Vou fazer mais um aqui, para ficar... Esse sinal positivo é da fórmula mesmo, né, professor? Isso, negativo, né? Ele veio da fórmula, o menor, né? Você fala positivo. O outro de lá, o outro dessa soma aí, ó. X menos X0 mais Y, desse daí. O mais aqui? Sim. E isso ele vem do módulo de número complexo, porque aqui, ó, sei lá, você tem um X... porque cá em cima é menos, tá vendo? Aí por isso que eu fiquei... Por isso que eu te perguntei. Isso, mas aqui, essa aqui linha ó, de cima é menos. Isso, mas se você tem um número complexo A mais BI, como é que eu calculo o módulo dele? É porque dessa forma que eu tô falando. Por isso que é positivo. Exatamente. Eu vou calcular o módulo aqui, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Você despreza, né? Fica mais. Por isso que ficou mais aqui na raiz. Na raiz aqui, né? Aqui era menos, aqui em cima. Eu fiz distributivo, ó. X menos X0 mais daqui, Y menos Y0. Beleza? Vamos fazer mais um, gente? Ó, seria igual. É igualzinho o 3. Ó, perceba. Isso aqui é igual, ó. E isso é a mesma coisa disso. Só que ele colocou aqui agora, ó. Maior que 0. Então quer dizer que vai ficar igualzinho, gente, ó. Vamos repetir os mesmos passos. Ó. Repetindo o processo. Quem é o disco de centro deletado? Z0 e raio R. É a mesma coisa, gente, ó. 0 menor do que a distância de Z para Z0 menor que R. Seguindo os mesmos passos que você seguiu na conta anterior, vai encontrar o quê? 0, aqui, menor do que x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, menor do que R. Então, isso aqui, você já sabe que é uma circunferência centrada em x0, a parte interior de uma circunferência de raio R, centrada em x0 e y0. E isso aqui quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a distância não pode ser 0. Quer dizer que o próprio Z0 não vale. Isso significa o quê, graficamente? Aí o senhor não está botando um X mais YI, porque não... O senhor já só pegou o passo, não foi? Eu já fiz aqui, ó. Você vai repetir exatamente, Genival, é exatamente a mesma conta. Você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só está aparecendo o que aqui? Um menor que 0, e 0, 0, 0, 0. Só está aparecendo isso aqui, ó. Ele está entre. Exatamente. Ele está entre uma coisa e outra. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aqui, ó, o x0, y0. Aqui está o meu z0. Só que agora, ó, pontilhado aqui, né? Aqui a circunferência. E aí, gente, vocês acham que é o quê? Porque essa parte aqui interior, né? Opa. Essa parte anel, interior... Né? Isso, né? Porque eu tenho que tirar o centro, né? Porque a distância entre Z, ó, a distância entre Z e Z0
tem que ser maior que zero. Se o Z fosse igual a Z0, a distância aqui é zero. Não pode ser zero. Então, tem que chegar aqui no centro, ó, e tirar ele. Então, fica o quê? A parte interior do círculo, tirando o centro. É como se você pegasse uma circunferência, né, sem a borda, e fizesse um furo no meio ali. Aí é um disco mesmo. Exatamente, é igual aquele disco de vinil antigo, né? Exato, é. Exatamente, tá sem o centro. Né? Então, isso aqui, você fala assim, é um disco de centro deletado. Você pegou o mesmo disco que você tinha antes, pegou o centro deletou. Tirou ele dali. Peraí, volte lá, professor, naquele outro lá, por gentileza. Aí, porque a gente tá, eu não sei perguntar, não. Mas, por favor, explique de novo essa parte do centro deletado aí. Tranquilo, vamos lá então. Eu sei o que eu não sei, mas não sei perguntar. Pronto. Por que esse centro é deletado? Porque observe, Ricardo, você tem o quê? Quais são as condições? As condições que você tem aqui é que a distância de Z para Z0, ela tem que ser maior do que zero, né? Pegando só essa parte aqui. Certo. Z é um ponto que está dentro do círculo, não está em cima da circunferência e também não vai tocar em Z0. Exatamente. Ah, beleza. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, a distância entre Z e zero tem que ser maior que zero. Porque a distância entre um número complexo e outro, concorda comigo que isso aqui é sempre positivo? Sempre positivo? Sim. Ou igual a zero, né? Pode ser igual a zero também. Sim. Mas só vai ser igual a zero quando? Ah, foi uma Quando se pergunta. encontrarem. Quando se encontrarem, ou seja, quando É. Z for exatamente o mesmo Z0, que aí Z menos Z0 dá zero, o módulo de zero é zero. É a única chance do módulo de um número complexo dar zero, a gente provou isso numa aula, não foi? É quando os valores são zero. Exatamente. O módulo de Z é zero, se somente se Z é zero. Então, o módulo disso vai ser igual a zero se somente se Z menos Z0 é zero. E então que Z tem que ser igual a Z0. Então, eu quero tirar essa possibilidade, Ricardo, porque a distância entre Z e zero tem que ser maior do que zero. Então, se tem que ser maior que zero, eu tiro a possibilidade de dar zero. E qual é a possibilidade de dar zero? Z sendo igual a Z0. Rapaz, que coisa do cão. Imagina quando se dá entrar integral, você vai ter um limite na direção de Z0 e outro limite na direção de Z. Não, e às vezes as integrais são feitas ao longo de caminhos. É, eu entendi. Aí você tem um caminho gama de t igual a t mais 1, aí você se aproxima daquele ponto com uma reta, ou pode se aproximar por uma curva diferente, é um negócio bem complexo mesmo. Não é simples, não. Ô, professor, Opa, a diferença desse terceiro para o primeiro, então, para eu anotar aqui para fazer um mini resumo, não pode ser igual. Z não pode ser igual a Z0. não pode ser igual a Z0, porque se Z fosse igual a Z0, a distância entre Z e Z0 seria zero. No caso do primeiro, Vitor, pode, né? Porque a distância entre Z e Z0 tem que ser menor do que R, e zero é menor do que R. Sempre. Mas só que aqui não. Aqui, a distância entre Z e Z0 tem que ser menor que R, que é igual que tinha antes, mas tem que ser maior do que zero. Tem que ser maior que zero. Então, se tem que ser maior que zero, o Z não pode ser igual a Z0. Aí você vai lá, pega o Z0 e tira. Beleza. Ok? É como se fosse mesmo um disco de vinil. É um CD, né? Um antigo CD. Sem o centro. Ó. Tranquilo aí, gente? Beleza. Então, eu recomendo que vocês... Gente, é igualzinho. Só vai trocar o sinal. Aqui é menor ou igual, ó. Então, vai fazer o quê? Você vai repetir a mesma conta que eu fiz para o primeiro, botando menor ou igual aqui, menor igual aqui, menor igual aqui, menor igual aqui Aí fecha e o aqui. círculo. Aí você vai achar o círculo com a borda, né? Isso. Isso aqui tudo, ó. É a mesma coisa que está aqui, só aqui com a borda. Ok? Pronto. Feito isso, a gente consegue definir agora o que é um conjunto aberto. Conseguimos definir o que é um conjunto aberto. Então, definição. Um conjunto A
contido em C, né? Estou pegando um subconjunto dos complexos. É dito aberto se dado um Z0 pertencente a A, se você pega um ponto lá dentro do conjunto, existe um certo R maior do que zero. A definição é um pouco técnica, complexa de entender, mas quando eu for desenhar aqui, vocês vão ver o que significa isso, tá? Então, eu estou pegando um subconjunto de C. Eu vou dizer que ele é aberto se, sempre que eu pego um ponto lá nesse conjunto, existe um raio maior que zero, tal que o disco de centro Z0 e raio R está totalmente contido em A. Vou fazer uma pergunta básica aqui. Lendo a definição, alguém consegue entender alguma coisa? Fica aí de novo, professor, na moral, não me leve a mal, não. Não, tranquilo, gente, tranquilo. Vocês sabem que não tem besteira com o negócio de não entender, né? Vou fazer um desenho, né, porque essa parte também eu sei que é um pouco complexa. Então, eu vou desenhar aqui um conjunto aberto. Vou mostrar, né, o que essa definição está dizendo, depois a gente volta para ler de novo ela. O que é um conjunto aberto? Vamos pegar o próprio disco aberto. Pronto, exemplo. Exemplo 1. O disco aberto de centro Z0 e raio R é um conjunto aberto. Por que, gente, é um conjunto aberto? Peguem aqui para mim o disco, ó. Opa. Esse aqui. Peguem aqui para mim o disco aberto. Esse aqui é o disco de centro Z0 e raio R, ó, gente. Será que ele é aberto? Vamos ver. O que foi que a definição disse, Ricardo? Vamos voltar. Ele vai ser aberto se eu pego um conjunto, um ponto lá dentro, vamos marcar um ponto aqui dentro dessa circunferência aí. Sei lá, vou pegar um ponto aqui, gente, ó. No caso, esse exemplo é o conjunto A, né? A definição seria o conjunto A. Isso aqui seria o conjunto A. Ok. Vou colocar assim, A igual. Considerando o conjunto A como sendo o disco aberto, de centro Z0 e raio R. Então, peguei aqui um ponto Z, aqui dentro. Peguei um ponto Z. Então, vamos seguir a definição. Ele vai ser aberto se eu pego um ponto lá dentro, um certo Z0 ou um certo Z, tanto faz, e vai existir um R, para não confundir com esse R daqui, eu vou tomar aqui S. Vai existir um número real, tá? Isso aqui é real. Vai existir um número real, ao que esse disco centrado nesse ponto com esse raio está todo dentro de A. Então, aqui existe, gente, olha só. Olha só. Aqui, ó. Esse disquinho aí laranja é o disco de centro Z e raio S, por exemplo. Ó. Pergunta, esse disco laranja está todo dentro do círculo amarelo? Tá. Tá. Então quer dizer o quê? Se eu pegar outro ponto aqui, ó, pega um outro ponto, um W aqui agora, um certo W. Eu consigo fazer um disco aberto, centrado em W, que esteja todo dentro do disco amarelo? Consegue. Consigo. Olha ele aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Deixa eu ver se estou com o microfone ligado aí, com algum bebê chorando. Ô, desculpa, foi sem querer, eu cliquei sem querer. Tranquilo, sente não. Aqui, gente, ó. Então quer dizer o quê?
Esse disquinho amarelo aí é o disco de centro W e raio, sei lá, A. Raio A. Isso que é o número real A. Ó. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui dentro do conjunto amarelo, qualquer ponto, eu vou conseguir sempre um discozinho menor, centrado nesse ponto, que está todo contido lá dentro. Ah, professor, e se eu pegar aqui um bem perto da fronteira, não importa, você diminui o raio aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para você ver. Olha lá, ó. Não pode tocar, tá, gente? Não pode tocar aqui, não. Mas você pega um disquinho aqui menor, assim, ó. Tá vendo? Por mais próximo da fronteira que você pegue, o que é que você faz para ter um disco lá dentro? Diminui o raio. Pode ser um negocinho bem pequenininho assim, ó. Ô, professor, Oi. essa ideia, tipo, de sempre vai ter um círculo, por mais perto que você chegue do limite, do ponto do limite, vendo aquele negócio da vizinhança, tipo, de Epsilon. Exatamente. Né? Você tem o que aí? Porque essa questão assim de você pegar um conjunto aberto para definir o domínio de uma função, é porque, geralmente, quando você analisa uma função, né, o limite ou a continuidade dela, tudo bem, ela é pontual, mas você sempre analisa no ponto e numa vizinhança, né? No ponto e perto dela. No ponto e perto, sempre. Então, se eu pegar aqui agora, vou colocar aqui um exemplo 2, para a gente pensar um pouquinho. Exemplo 2. Professor, Oi. no caso aí, esse conjunto A seria o círculo amarelo, correto? Isso, pontilhado. E dentro desse círculo, Você pode pega haver infinitos círculos? Exatamente. Então, ou seja, Leide, sei lá, você pegou, colocou uma lupa aí e enxergou esse ponto aqui, sei lá. Não. Uma de x0. Você sempre vai conseguir, Leide, dentro desse conjunto amarelo aqui, sempre vai conseguir um outro disco centrado nesse ponto que esteja inteiramente dentro desse conjunto amarelo. Sempre você vai conseguir. Agora, professor, alinha isso daí com aquela definição. Aí que eles não toquem também no centro A, no caso do centro A, né? Não precisa, não necessariamente precisa tocar, mas pode tocar. Ó. Se eu pegasse aqui o próprio Z0, sim, existe um disco aqui, que o Z0 é o centro, e que esse disco, esse outro amarelo menor que eu fiz, está inteiramente dentro do maior. Certo? Ou seja, o que é um conjunto aberto? É um conjunto de pontos onde, em qualquer ponto, você consegue fazer um disco centrado nele, e esse disco que você fez está todo dentro do conjunto. Certo? É como se fosse, por exemplo, assim, digamos assim, um exemplo. Dentro do mesmo conjunto. Exato. Por exemplo, você pega aqui, ó. Vamos ver um outro exemplo aqui, que eu acho que vai ficar claro agora o que é um conjunto aberto com esse exemplo aqui. Se eu considerar o conjunto A como sendo o disco fechado de centro Z0 e raio R, pergunta, será que ele é um conjunto aberto? Vamos ver? É fechado. O nome já diz, né? Disco fechado. Mas por que ele não é aberto? Porque se eu pegar um ponto aí na casca, ele vai furar. Beleza. Alguém pode falar assim, não, professor, mas se eu pegar um ponto aqui, eu consigo um disco centrado nesse ponto que está todo dentro do conjunto. Beleza. Se eu pegar um ponto aqui mais próximo, eu consigo um disquinho. Se eu pegar um ponto mais próximo ainda, eu consigo outro disquinho. Mas o problema está na linha aqui, na borda. Se eu pegar um ponto aqui, por menor que seja o disco que eu faça, pode ser bem pequenininho, gente, ó, não importa. Ele cai fora também, ó. Ele sai para fora da borda. Isso. Então ele tá parte dentro, parte fora. Não pode acontecer isso. Para um conjunto ser aberto, essa bolinha que eu estou fazendo aí, ela tem que estar toda dentro do conjunto. Então, o conjunto é aberto quando, dado um ponto lá dentro, eu consigo um disco centrado naquele ponto, e esse disco que eu consegui é inteiramente contido dentro do conjunto.
Certo? Então, esse conjunto, ele não é aberto. Não vou dizer que é fechado, porque a gente não sabe o que é isso ainda, mas não é aberto. Não é aberto. Porque os pontos de fronteira, a gente fala assim, pontos de fronteira, né? Os pontos de fronteira dele, ou seja, os pontos da borda, todos eles, se você fizer uma bolinha, por menor que ela seja, um disco, ela pega pontos de dentro e de fora. Então, ela está parte dentro, parte fora do conjunto. Beleza? Ficou claro aí, gente, o que é um conjunto aberto? Isso tem que ficar claro para vocês. Resumindo, no conjunto aberto, os círculozinhos tem que estar tudo dentro do círculo grande. Exatamente. Né? Mas cuidado para vocês não confundirem, gente. Porque é o seguinte, eu posso pegar aqui um disco, né? Digamos que seja aberto, um disco aberto. Ah, professor, peguei aqui um disco aberto, peguei esse ponto e na circunferência que eu fiz aqui tem ponto de dentro e de fora. Não, gente, a definição não diz isso, não. A definição diz que existe algum círculo, algum disco, que está centrado nesse ponto, que está totalmente dentro do conjunto maior. É isso que a questão fala, que a definição fala. A definição não diz que todo círculo está lá dentro, não. Ela fala que existe um. Então, um conjunto aberto, ó. Aí nesse caso, Jonathan, por exemplo, se existe um e encontra esse dito cujo, eu aí vou ter que encontrar a distância desse módulo, identificar se ele está de fato lá dentro, para poder ter certeza que isso é válido, né? Não. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Mas a gente não vai precisar disso, não. O que a gente vai fazer é o seguinte. Quando eu perguntar a vocês, eu vou ver um exemplo daqui a pouquinho aqui de algum conjunto que seja aberto ou fechado ou compacto. Vou definir ainda o que é fechado e o que é compacto. É. E a gente vai ver alguns exemplos de conjuntos que não sejam discos. Conjuntos mais arbitrários. Ô, professor. Opa. E também tem tipo a questão, porque o Ricardo falou que o círculo menor está dentro do círculo grande, mas o subconjunto também pode ser o próprio A, né? Tipo, se for igual. Porque na definição tá tipo Contido, né? com igualzinho, sinal de igual. Não, mas aqui o A, ele está contido ou é igual a C. Mas só que esse disco aqui, ele tem que estar inteiramente contido em A. Beleza? Tem que estar inteiramente contido em A. Então ele não vai poder ser igual, né? Não pode ser igual ao próprio A. Se ele fosse igual a área, seria fechado. Jonatas, então é a desigualdade que vai definir a questão de aberto e fechado? É? Assim, nem sempre. Nem sempre. Porque, ó, existem conjuntos abertos, conjuntos fechados e conjuntos que não são nem abertos, nem fechados. Entendi. Às vezes a igualdade vou dizer um negócio meio redundante, né? A desigualdade... peraí, voltando. A igualdade na desigualdade pode te enganar, porque você pode ver lá, sei lá, dá um chutar aqui, tá? Z menos E0 menor ou igual que 5. Menor ou igual que 1. Aí você, é fechado. Tudo bem, esse aqui vai ser fechado. Esse aqui é fechado. Mas pode acontecer disso aqui te enrolar. Ou então, se fosse assim, ó, menor que 1 e maior que 5, esse conjunto aqui, ele não é nem aberto nem fechado. Esse daí tá com a cara de lascar a vida do peão. Não. Fechado à direita e aberto à esquerda. Exatamente. Então, ele não é nem aberto nem fechado. Então, gente, isso tem que ficar muito claro para vocês. Vou repetir, devagar e pausadamente. Um conjunto aberto é um conjunto em que eu pego uma lupa, boto no conjunto e enxergo um ponto. Ah lá, um ponto lá. Eu vou conseguir um disco. Tá grande demais. Reduz, diminui ele. Tá pequeno demais, aumenta. Não importa. Você sempre vai conseguir um disco cujo centro é aquele ponto e esse disquinho menor que você conseguiu tá todo dentro daquele conjunto lá. Ele não cai parte nenhuma fora. Tá todo lá dentro do conjunto. Beleza? Lá ele. Sim, cara, e quando isso não acontecer, a gente vai ver que tem outras possibilidades. Uma delas é ser fechado. E a definição é a seguinte. Definição. O que é um conjunto fechado?
É por, digamos assim, por recorrência, né? Seja A um subconjunto de C. Dizemos que A é fechado se o seu complementar A, C é aberto. Então, quando é que um conjunto é fechado? Quando o seu complementar é aberto. Então, se você entender a definição do que é um conjunto aberto, naturalmente você entende o que é um conjunto fechado. Então, por exemplo, gente, ó, o exemplo mais simples que a gente pode falar de conjunto fechado. Naturalmente foi boa. Se você entende um, naturalmente você entende outro. Exemplo 3. Lembrei de Ariano Suassuna. Vai lá. O disco, se eu considerar o conjunto A como sendo o disco fechado de centro Z0 e raio R, ele é fechado. Por isso que é esse nome, disco, porque é realmente um disco. Aberto, porque ele é um conjunto aberto. Fechado, porque é um conjunto fechado. Mas tem mais outros conjuntos, né? E aí, é um conjunto fechado. Por que, gente? É um conjunto fechado. Vamos para desenhar esse conjunto aqui, ó. Então, a gente já fizemos ele, né? Ele é esse conjunto aqui, ó. Aqui o Z0, X0, Y0. Aqui está o Z0. Aqui o conjunto fechado. O disco. Esse é o disco fechado de centro Z0 e raio R. Como é que eu faço para saber se ele é fechado? Eu não sei olhando para ele. Eu tenho que olhar para o complementar. Digam para mim o desenho, como é que fica do complementar desse conjunto. O círculo está fechado e o centro aberto, sei lá. Porque ali tem a bolinha fechada do Z0. Tá, mas só que o complementar vai ser a parte de dentro aqui ou de fora? De fora. De fora. De fora, Dentro? né? De fora? Tem que ser de fora. Por quê? De fora. O que é o complemento de um conjunto? Por exemplo, você tem aqui, ó, o que é o conjunto... Vou colocar uma anotação, né? Se eu pegasse aqui, gente, ó. Vamos pegar na reta. Conjunto A, é o conjunto aberto 1, 3. Conjunto aberto. Ele é isso aqui, ó. Aberto em 1, aberto em 3. Esse é o conjunto A. O que é o complemento de A? É o que falta em A para dar o conjunto todo, o conjunto universo. É isso? Isso não é complementar a definição? Uhum. Então, o que falta em A para dar a reta toda? Falta fechar o 1. Isso, fechar o 3. O meio está pintado, é o próprio A. Vou pintar para as extremidades agora. Vou pintar isso aqui e isso aqui. Então, o complementar de um conjunto é o que está faltando. Vamos já falar complementar. É para complementar. Então, o complementar de um conjunto é o que lhe falta para ele virar o todo. Então, o que falta nessa bola aqui, nesse disco, para virar o plano complexo todo? Falta a parte que eu estou pintando de verde aqui, ó. A parte de fora. Ó. Que a parte de dentro ele já tem. Está faltando a parte de fora. Ao redor do buraco, tudo é beira, é isso mesmo, tá certo. Beleza? Então, você tem aqui o conjunto, o ponto Z, né? Z0. Você tem o A, o conjunto A, né? Então, quem é o complementar disso? O complementar disso é isso aqui, gente. Olha, esse conjunto fica pontilhado, né? Porque a fronteira, a borda... Opa, quem chamou? No caso aí, para ser fechado, tem que ter os dois gráficos. Tem que ter o complementar, essa parte complementar. Para você analisar se um conjunto está fechado, Sim. Você tem que fazer o complementar. É porque, no caso, esse complementar vai demonstrar a parte de fora, que foi o que o senhor pintou de verde.
Exatamente, que é isso aqui agora, né? O complementar desse conjunto aqui é isso aqui, ó. Tá ok. O plano todo é o plano todo menos a circunferência. Tá? Menos a parte interna ali, né? Agora eu pergunto a vocês. Esse conjunto que eu pintei de verde aí, ele é aberto? Ou seja, sempre que eu pego um ponto nesse conjunto verde pintado, porque essa parte que eu estou pintando aqui de branco é o conjunto A, tá, gente? Ele é o disco fechado de centro Z0 e highway, com a borda fechada aqui também. Aí, então, da borda aberta para fora é o complementar. Isso aqui, ó, é A complementar. Complementar de A com relação ao conjunto C. Essa parte de fora verde é um conjunto aberto? Sim. Acho que todo aberto, né? Foi aberto. Acho que é porque sempre vai ter um Isso. Vai ter um ponto aí com um círculo totalmente inserido nele. E isso, se eu pegar esse ponto branco que eu peguei, eu consigo uma circunferênciazinha, um disco, e esse disco está todo dentro do verde, da parte verde. O problema, quando está longe, não é problema. O problema é quando está perto. Vamos nos aproximar do conjunto A para ver o que acontece lá perto. Se eu pegasse um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, existe um disco que contém esse ponto é o centro, e que está todo na parte de fora da circunferência, existe. Como aqui está aberto, gente, ó, como aqui está aberto, por mais próximo que eu pegue o ponto, vai existir um disco cujo centro é esse ponto e que está todo dentro do conjunto verde. Tá? Então, esse conjunto aqui, verde, é aberto. Então, esse aqui é o complementar de A. Se esse aqui é aberto, conclusão, esse é fechado. Por quê? O conjunto é fechado se o seu complementar é aberto. Como o complementar foi aberto, ele é fechado. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Qual que é fechado? Esse O aqui, verde? o disco fechado. Não, o disco aqui, esse aqui. O verde aberto. Certo. O verde é o complementar desse branco aqui, né? Eu pintei esse branco aqui. Tá? Então, se o complementar é aberto, quer dizer que o conjunto é fechado. Vamos ver alguns exemplos mais genéricos aqui para a gente... Aí toda vez que a gente quiser verificar se ele é fechado, então a gente tem que fazer a contraprova do aberto? É obrigatório? Exatamente. É obrigatório. Porque é definição. Certo. É definição. Eu não consigo olhar para um conjunto e dizer se ele é fechado se eu não ver o complementar. Entendi. Deixa eu definir só o que é um conjunto compacto, e aí a gente parte para os exemplos. Definição. Eu coloquei aqui 4 exemplos, gente, para a gente verificar se é aberto, fechado ou compacto. Então, se além, vou colocar assim, né? Seja A um subconjunto de C. Se A é fechado ilimitado, dizemos que A é compacto. Então, o que é um conjunto fechado? O que é um conjunto compacto? Um conjunto fechado que é limitado. Ou seja, o que é um conjunto limitado, gente? Um conjunto limitado é um conjunto que ele não cresce infinitamente. Ele fica ali paradinho, quietinho, ó. Tá dentro de uma bola. LN de X, por exemplo. Oi? LN de X, por exemplo. LN de X, mas a imagem de LN de X, como é esse gráfico aqui? Peraí, então estou pensando no errado. Não, o que faz o L descendo, que é a integral da 1? Da 1 não, da 2, normalmente. Integral de Peraí, LN de X, tem que ser por partes, né? Aí tem que ver, né? Um conjunto compacto fechado em 1, fechado em 2, né? É ele mesmo, LN de X, pô.
Isso, né? É porque eu não fiz o gráfico aqui na minha mente, não. Então, aqui, gente, ó. Esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui é um conjunto compacto. Por que o conjunto compacto? Porque ele está preso entre 1 e o 2, e além de ser preso, ele é fechado. Os intervalos são fechados. Tá? Então, o conjunto compacto é um conjunto limitado e fechado. É um conjunto que está preso em algum conjunto maior, está preso naquele, não passa, ele não é maior que aquilo, nem menor que certa coisa, ele está preso. É isso que eu ia dizer. Então, existem conjuntos compactos dentro do conjunto aberto ou do conjunto fechado. Isso. Existem conjuntos fechados que não são compactos. Mas todo conjunto compacto é fechado. Esse desenho você vai fazer, né? Vamos fazer. Então, se A é fechado e limitado. O que é um conjunto limitado? Colocar assim, existe um disco que contém todos os pontos. Vamos desenhar aqui um conjunto. Pronto, o exemplo mais simples possível seria o disco fechado. O disco fechado de centro Z0 e raio R é compacto. Porque já vimos que ele é fechado. Além disso, ele também é limitado. Ó. Ele é limitado, tá vendo, gente? Os pontos não passam daqui, ó. Existe uma borda, uma fronteira que fala assim, ó, vocês só vão chegar até aqui. Então, ele é limitado. Tá? Ele é limitado. E, além disso, a gente já mostrou no exemplo anterior que ele é fechado. Então, se ele é fechado e ilimitado, a gente diz que ele é compacto. Tá? Eu sei que essas definições, a princípio, gente, ficam complicadas a gente entender. Eu sei que não é um negócio simples de assim, numa aula eu assisti e aprendi. Não. Eu vou fazer aqui agora 4 exemplos para a gente classificar os conjuntos em aberto, fechado, compacto ou nem aberto nem fechado. Vou fazer. Mas na lista 2 que eu vou colocar lá no AVA amanhã, estou terminando de digitar ela. Na lista que eu vou colocar, vocês podem ver mais exemplos lá de conjuntos abertos, fechados, compactos, nem aberto nem fechado. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo. Classifique os conjuntos A, B, C e D abaixo em aberto, fechado, compacto ou nem aberto e nem fechado. Beleza? Quem é o conjunto A? O conjunto A é todo Z complexo, tal que a parte real de Z é maior do que 3. Ok? Tranquilo aí, gente? Ok. E aí, sim. Pronto. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para desenhar esse conjunto? Para eu saber se ele é aberto ou fechado, eu tenho que desenhar. Eu não ensinei a vocês a provar de maneira formal. De maneira formal é mais complicado. Né? Isso aí é um 3, ó. Aqui é um Z e aqui é um 3. Primeiro aqui tem Z qualquer, Z, X mais YI, e a gente tem que dizer que X é maior que 3. Isso, então, ó, se eu considero Z igual a um certo X mais YI, a parte real de Z é X, como o João Vitor falou.
e o x tem que ser maior do que 3. Ó, a parte real tem que ser maior que 3. Então, como é que eu desenho esse conjunto? É uma faixa do pano, né? É. Então, vou pegar aqui o 3, ó. É maior, tá, gente? É maior. Então, eu vou pegar... Aqui é pontilhado ou fechada a linha? Fechado. Pontilhado. Pontilhado, né? Porque é maior, né? E eu vou pegar a parte da direita ou da esquerda? Da direita para mais. Eu não vou riscar assim mesmo, vou riscar ele assim. É um conjunto, gente, ó. Eu vou até pintar de outra cor, vou colocar de outra cor para facilitar, de amarelo. Então, o conjunto A, o conjunto A é o que eu estou pintando de amarelo aqui. Quer dizer que é do 3 para a direita. E essa faixa, essa linha branca pontilhada, não entra. Vertical não entra, né? Então, o conjunto A, gente, ó. É esse conjunto aqui, tá? Professor? Oi. No caso, essa faixa essa seria horizontal, se a gente estivesse falando de imagem? Exatamente. Se eu falasse assim, o Y maior do que 3, aí seria uma linha horizontal, aqui, porque é o Y. O eixo Y é isso. O 3 está aqui. Então, se o Y tem que ser maior que 3, quer dizer que daqui para baixo não serve. Isso aqui não serve, tem que ser a parte de cima. Então, se eu falo que o X tem que ser maior do que 3, Raiane perguntou, não foi? Foi. Se o X tem que ser maior que 3, aqui está o eixo X, o eixo real. Se ele tem que ser maior, ele tem que estar daqui para cá, ó. Só que como é maior, a linha branca não entra, né? Pontilhado. Ok? Ah, tá certo, ok. Beleza? Entendi. Então, esse conjunto aí, vou redesenhar ele, tá? Então, só para não ficar muito riscado lá, eu vou ficar riscando em cima do que já está riscado. Então, redesenhando, para ficar como, né? O conjunto é esse aqui, ó. Aqui está o 3, pontilhado aqui, né? E a parte, já sei que é a parte daqui, né? A direita. João disse que é aberto no chat aí, que eu fui agora ver o negócio aí na tela e consegui ver. Esse conjunto aqui, João disse que é aberto, né? Que é o conjunto A. Lembrando, né? É do 3 para a direita. Alguém discorda de João? Alguém acha que é fechado? Se discordar, vai ter que me fazer um pique de 50. Vamos ver. Para ser um conjunto aberto, o que tem que acontecer mesmo? Alguém lembra da definição aí? Estou fazendo isso para lembrar. Um círculo, eu posso pegar um círculo, independente de quão perto que seja da linha pontilhada, ele tem que estar todo dentro do conjunto A. Pronto. Então, se eu pegar aqui, não tem graça, né? Porque sempre vai existir um conjunto, ó. Se eu pegar aqui, longe, não tem graça. Porque sempre eu vou conseguir. Então, aqui para longe, não tem problema. O problema poderia dar aqui perto. Então, será que se eu pegar um ponto aqui, existe um círculo, um disco, que o centro é esse ponto e que está totalmente contido dentro do conjunto A? Existe, né? Acabamos de desenhar aqui. Quanto mais próximo eu pegasse, não tem problema, gente, ó. Eu sempre vou conseguir um disquinho, por menor que seja, eu posso diminuir o raio até ele ficar imperceptível. Só consigo enxergar com a lupa ou com o microscópio, não importa. Então, perto da linha, eu sempre consigo um ponto e sempre consigo um disco, que o disco tem esse ponto como centro e esse disco que eu consegui está todo dentro do conjunto. Logo, esse conjunto é Aberto. Alguém não entendeu por que é aberto? Só usamos a definição. Desenhamos o conjunto. E lembrando, eu vou repetir isso, gente, até vocês memorizarem mesmo, que isso aqui é maçante, né? O conjunto é aberto quando eu pego um ponto, pego um pontinho lá nesse conjunto, e sempre vai existir uma bola, um disco, centrado nesse ponto, e esse disco está todo dentro do conjunto. No caso, se fosse maior ou igual a 3. Aí a pergunta agora é se fosse maior ou igual. Esse conjunto seria aberto? Não, né? Porque essa linha, ela pontilha.
Aí E você aí, poderia se- pegar o ponto na linha e metade do ponto Exatamente. lá pra fora. Ah, se eu pegar um ponto na linha, por menor que seja a bolinha aqui, ó, por menor que ela seja, sempre tem pontos de dentro e de fora. Não está toda dentro do conjunto. Percebe? Percebe, Zé Roberto? Sim. Então, se botasse o igual ali, ele não é mais aberto. Ele não é mais aberto. Tá? Então, aqui é aberto. Conjunto aberto. Conjunto B agora. Do contrário, só para fixar. Do contrário também, se você fosse menor ou igual a 3, seria a mesma coisa. Seria aberto também, porque ao invés de pegar a faixa da direita, eu ia pegar a faixa da esquerda aqui, né? Ou igual. Aí seria fechado, né? Não, ele não seria aberto. Oi? Ele não seria aberto. Então, sim, não dá para dizer que seria fechado. Para ver se seria fechado, tem que desenhar o complementar. Nesse caso, seria fechado. Mas para eu concluir isso, eu teria que desenhar o complementar. Ok? E garantir que o complementar é aberto, né? Exatamente. Então, o conjunto é fechado quando o complementar dele é aberto. Beleza? Esse aqui é aberto. Ficou alguma dúvida nesse conjunto A aqui, gente? Não. Não? Tá tranquilo? Vamos ver, então, o conjunto B. Estou em dúvida se eu estou com dúvida. Tá com dúvida? Quem falou que tá com dúvida? Não, estou brincando. Estou com dúvida se eu estou com dúvida. Ah, sim. Professor, Oi, Leide. aí no caso, esse centro que o senhor fez o desenho aí, e ele for feito de uma forma que ultrapasse, mesmo essa linha sendo esse tracejado aí, não sendo uma linha assim tracejada, ele ficaria o quê? Aberto do mesmo jeito? Não entendi a pergunta, Leide. O No centro caso, se o ponto for em cima da linha. fosse aqui, mas a linha está tracejada. Não Mas não pode, porque se eu pego um ponto com a linha, um ponto aqui em cima, Leide, esse ponto que eu peguei não está no conjunto A, porque a linha está tracejada. Por exemplo, Leide, ó. Só se tiver fechado, a linha mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Se você pega o intervalo 1, 3, intervalo aberto 1, 3. Pergunta, o número 1 pertence ao intervalo A? Não, porque o A está aberto aqui, ó. Esse intervalo A aqui, graficamente, ele fica aqui, ó. Opa. Aberto em 1, aberto em 3. Isso. Então, eu não posso dizer que o 1 pertence ao A. O 1 não pertence ao A porque está aberto. Mesma coisa, se você traceja a linha, quer dizer que todos os pontos... Aí, o círculo não toca, né? Exatamente, ele não vai tocar, porque você sempre vai pegar um ponto para a direita e você sempre consegue reduzir esses círculozinhos menores aí, né, os discos, para ele ficar todo dentro do conjunto A. Tá. Beleza? Obrigada. Nada. Ó, gente, tendo dúvida, pode perguntar. A gente pode passar a aula toda aqui num exemplo só, não me importa isso não. Quero que vocês saiam daqui sabendo alguma coisa. Então, aqui é o Z complexo. Tá o quê? A parte imaginária de Z é menor ou igual que 1. Vamos lá, me ajudem a desenhar esse conjunto aqui agora. Aí, no caso, a parte imaginária aí, ele fala seria o Y. O Y. Reta paralela a X. Isso, então se eu quero que a parte imaginária seja menor ou igual que 1, eu venho aqui no 1. E a linha é tracejada ou contínua? Contínua. Contínua. Porque é menor ou igual, então é contínua. Aqui, gente, ó. E o conjunto... Não tem o igual, né? Isso, tem o igual aqui. E o conjunto, esse conjunto B, é a parte de cima ou a parte de baixo da linha branca? De baixo. E a linha branca está incluída? Está inclusa? Tá. Tá, né? Então, é da linha branca para baixo, inclusive a linha branca. Então, isso aqui é o conjunto B, ó, gente. Ele fala menor igual. Exatamente, ó. Eu paro de riscar aqui, porque às vezes não dá para riscar mais, ó. Mas é dessa linha branca para baixo infinito, tá, gente? Ele não acaba nunca. É um conjunto infinito, ele não acaba nunca. Então, aqui para baixo segue, ó. Aqui é menor. Então, segue tudo aqui, ó. Ele pega tudo aqui, ó. Esse é o conjunto B. Da linha branca para baixo, infinitamente. Ele coloca um limite superior, mas o inferior não tem, ó.
Qualquer número menor do que 1 serve para a parte imaginária. Okay? Esse Y poderia ser meio, poderia ser tipo o maior que meio, só teria que ser menor que 1. Se eu colocasse assim, né? O valor de Y. Isso, menor o valor de igual Y. que 0. Aí ficaria preso aqui, né, Genival? Aqui no 1, aqui no 0, né? Seria essa faixa aqui, né? Presa entre o eixo X e o eixo, e uma reta paralela ao eixo X em 1. Seria como se eu pegasse uma folha de papel infinita para a direita e para a esquerda, mas limitada entre 0 e 1. Ok? Beleza aí? Ok. Show de bola. Pergunta. Vamos fazer a pergunta primeiro, né? Esse conjunto é aberto? Não. Não é aberto. Então, se não é aberto, eu não posso dizer que ele é fechado. Ah, quer um conjunto aberto, aí define. Quer conjunto fechado, é um conjunto que não é aberto. Não. Aí é os dois lados, nesse caso, porque naquela hora a gente ficou com um conjunto fechado, teríamos que definir o seu oposto. No caso do conjunto aberto, precisamos definir o oposto também? Não precisa não. Estou falando assim, porque tem gente que pensa assim, o que é um conjunto aberto? Aí define, né? É um conjunto que, dado um ponto, você consegue um disco centrado naquele ponto, e esse disco está inteiramente dentro do conjunto. E o que é um conjunto fechado? É um conjunto que não é aberto. Aí não, tá errado. Professor, está parecendo aula de análise, só que análise complexa. Mas aqui é análise complexa mesmo. Análise complexa mesmo. Só que não tem aquela formalidade da análise, né? Para todo epsilon maior que 0, existe um delta, mas não tem isso aqui. Sim, sim. Eu tirei porque eu sei que a maioria não fez análise na reta, né? Então, análise complexa. Análise complexa, na verdade, gente, seria uma análise em R2. Vitinho acertou na mosca. Uma análise em R2. E aí você pode estender isso depois para análise em RN. Professor, opa. Vai ter intervalo ou vai levar direto? Vou terminar esses exemplos aqui, a gente dá um intervalozinho, viu? Lá ele. Aqui é o conjunto B, né? Da linha horizontal em 1 para baixo. Eu sei que esse conjunto não é aberto. Por que não é aberto? Onde é que dá problema aqui? Não dá problema no menos infinito. Até o menos infinito não dá problema. Isso. Então, se eu pegar um ponto aqui, sempre vai existir um disco aqui, e esse disco está todo dentro de B. Se eu pegar aqui, também não dá problema. Porque eu sempre vou conseguir um disco que está inteiramente contido em B. Onde é que dá problema? Quando está próximo. Isso, quando eu pego aqui. Se eu pegar aqui, não tem problema. Isso, se eu pegar aqui pertinho, também não tem problema, porque eu consigo um discozinho aqui que dá certo. O problema, como o Paulo falou, exatamente. O problema, como o Paulo falou aí, ó, é exatamente aqui em cima do 1. Porque aqui, qualquer círculo que eu pegue, esse círculo tem pontos de dentro e de fora do conjunto. Então, eu sei que ele não é aberto. Não é aberto. Mas é fechado? Para saber se é fechado, tenho que desenhar o complementar. Quem é o complementar? Como é que eu desenho o complementar aí, gente? Me ajuda aí. Fechado, dá mais infinito. Eu pego do 1 aqui, fechado ou aberto? Fechado. É linha tracejada. Tracejada, né? Então tem que ser aberto, né? Por quê, João? Ó, porque não entra. Isso, né? O 1 não entra no complementar porque ele já está no conjunto B. Então vai ser dessa linha tracejada para cima, ó. Esse é o conjunto. Opa. O complementar começa a partir do primeiro, né? Exatamente. É tudo que tem, é tudo que não tem no primeiro e que falta para dar o todo. Seria o Z maior que... Isso, quem seria B complementar vai ser todo número complexo, tal que a parte imaginária desse número complexo é maior do que 1. Perceba que a união, se você juntar o B, graficamente aqui, ó, junta esse conjunto com esse, pega o conjunto BC, B complementar, arrasta para a direita e cola em cima desse aqui. Dá o plano todo. Dá o plano todo.
Então, quando você junta tudo, dá o plano complexo todo. Então, esse aqui é o complementar. Beleza? Professor, no caso aí, tipo, você dá para colocar o círculo em cima da reta, no caso. Aqui sim, porque os pontos da reta estão no conjunto B. Só que, no caso, o círculo não pegaria pontos que está fora, acima da reta? E por isso que ele não é aberto. Porque qualquer bolinha, se você pegar um ponto aqui, qualquer bola que você pegue, vai ter pontos de dentro do conjunto e de fora. Certo. E por que isso torna fechado, no caso? Não torna fechado. Ele torna não aberto. Entendi. Ele não é aberto, entendi agora. Não é aberto. Para eu saber se é fechado, agora eu vou jogar no complementar para eu saber. Essa eu entendi essa questão. E quando ele não é aberto nem fechado, é chamado como? Nem aberto nem fechado. Ah, tá ok. Beleza? Bem entendi. Então, o B complementar aqui, gente, olhando para ele, dá para saber que ele é o quê? Aberto ou fechado? Nem aberto nem fechado? Aberto. Aberto, né? Se eu pegar um ponto aqui, não dá problema. O problema, entre aspas, estaria aqui perto, né? O barril só fica na fronteira. Isso. O barril é na fronteira, né? Onde tem guerra. Faixa de gás aqui, ó. Então aqui, gente, ó. Opa. Sempre você vai conseguir uma bolinha que está toda dentro do conjunto. Por mais próximo da linha traçada que você esteja. Então, esse conjunto aqui, ele é aberto. O áudio aberto aí, viu, Paulo? Conjunto Desculpa, aberto. professor. Fala aí que daqui a pouco começar mais Dona Sônia aí, se empolga. Pede maçã, toma tapa na cara e pronto. É verdade, a maçã é certa. Então, se o complementar professor, é aberto... deixa meu microfone quando eu deixar aberto, não deixa eu pagar mico, não. Se esse aqui é Dona aberto... Sônia já falou, ó, o amor é lindo, ó, o leite quente vai sair. Se esse aqui é aberto, gente, o que eu posso concluir a respeito desse? É fechado? Nada. Fechado, né? Se o complementar é aberto, o conjunto é fechado. Entendi. Né? Então, B é fechado. Então, o A foi aberto. Mas e aí, o que eu queria falar sobre o menos infinito? Não é fechado lá embaixo. Mas ele não é fechado lá embaixo no menos infinito. O qual? Ou é? O B. Não, mas observe. Aberto ou fechado está relacionado com a fronteira. Exatamente. Você tem que não analisar próximo da fronteira. Do outro lado. Se a fronteira tiver igual, aí ele é fechado. Se a fronteira tiver menor, aí ele é aberto. Exatamente. Porque, João, observe. Lá embaixo, né, nos pontos divididos que você está falando, por exemplo, se você pegar aqui um conjunto complementar, porque qual é a definição? É porque aí o negócio é entender a definição. O que é um conjunto fechado? É um conjunto cujo complementar dele é aberto. Aí eu analisei esse aqui, ó, complementar. Esse conjunto aqui foi aberto, porque perto da fronteira, tudo certo. Então quer dizer que esse aqui é fechado. Por mais que ele seja um conjunto infinito, e embaixo não tenha fronteira. O problema, como Ricardo falou aí, o problema sempre vai estar perto da fronteira. Sempre. Beleza? Se não tiver fronteira, show de bola. Show de bola. Beleza? Professor, e quando é que não tem essa fronteira? Vamos ver um conjunto que... Por exemplo, qual é um conjunto que não tem fronteira? O plano complexo todo não tem fronteira. Só existem dois... Pronto. A Raine perguntou quais eram... Quando o conjunto não é aberto e nem fechado, o que é que ele pode ser? Ele pode ser. Existem 4 possibilidades para um conjunto. Ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele pode ser nem aberto, nem fechado, ou ele pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Por exemplo, só existem 2 conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Quais são eles? O plano todo e o conjunto vazio. E isso é por definição. Por definição. Então, por definição, o conjunto vazio é aberto. Quem é o complementador vazio? É o C. Ele é aberto também. Então, por definição, o vazio e o plano todo é aberto e fechado ao mesmo tempo.
São os dois únicos que acontece isso. Só existem dois conjuntos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Esses conjuntos é o plano complexo todo e o vazio. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui rapidinho, antes da gente fazer o intervalo. Conjunto C agora. Eu quero todos os pontos do plano complexo, faz que a parte real dele está entre 0 e 1, e a parte imaginária está entre 1 e 0. E esse aqui, gente, como é que eu desenho esse conjunto? Ele vai estar fechado no 0 e no 1. São duas. É o próprio eixo X, aí faz uma reta no. Ah, então, ó, eixo real é esse, né? O eixo X, esse aqui é o eixo Y. Foi de bola. Se é um quadrado? Isso, vai ser um quadrado. Vai ser um quadrado. A parte real está entre 0 e 1. Então, como eu não vi falou, que tinha parte real 0 e 3. então, aqui é 1, ó. E essa linha aqui do 1 vai ser tracejada ou contínua? Contínua. Contínua. Então, o X está limitado, ó, entre 0 e 1. Fechado e fechado. Então, o próprio eixo Y e essa reta aqui é horizontal. E o Y, a parte imaginária de Z, faltou aqui o Z, né? A parte imaginária dele está entre 0 e 1 aberto. Então, o eixo X fica contínuo ou tracejado? Tracejado. Tracejado aqui, ó. Tracejado aqui, ó. Pronto. E agora no 1, né? Também tracejado. Também tracejado. E qual é o conjunto C? Esse quadrado de dentro? Esse quadrado do meio aqui, né? Vou pintar ele de amarelo aqui, ó. Opa, deixa eu colocar contínuo aqui. É esse quadrado aqui, ó. Esse é o conjunto C. Tá? Então, eu vou até apagar aqui o resto, as sobras, né? Para vocês não acharem que é tudo. Essa parte aqui, ó. Aqui está o eixo. Pronto. Agora, Opa! Agora veja, Jonathan, seguindo o raciocínio que nós estávamos tratando sobre o conjunto fechado, aí nesse caso, com relação à parte imaginária, o complementar dele é tudo que está à direita e à esquerda aí do R de Z, certo? Do RE de Z. Aí eu só sei dizer se essa parte é aberta ou fechada por causa disso, né? Porque eu vou ter que provar essa complementaridade aí, né? Exatamente, porque assim, você sempre vai se perguntar. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente fez para os dois exemplos anteriores e vai fazer para isso também. Esse conjunto é aberto? Ele é aberto, mas nesses dois pontos específicos. Ó, se eu analisar ele, digamos assim, né, verticalmente, eu poderia acreditar que ele é aberto. Por quê? Porque se eu pego pontos aqui próximo, sempre eu vou conseguir um círculozinho que dá certo, ó. O mais próximo que eu esteja da fronteira. Mas e se eu pegar um ponto aqui, Ricardo, ó? Porque esse ponto verde que eu marquei aqui agora está no conjunto, não está? Esse tá, mas está em cima da linha contínua. Então deu problema nele. Então quer dizer o quê? Esse conjunto não é aberto. Não é aberto. Porque esses pontos daqui, Ricardo, não dá problema. Mas, digamos, né? Os pontos superiores e inferiores não dão problema. Mas os pontos de direita e de esquerda dá problema. Vamos desenhar o complementar dele. Para ver, analisar o complementar e ver se é aberto. Se é aberto, né? Se for aberto, o conjugado desse quadrado aí, o complementar. Onde é fechado, é aberto, onde é aberto, é fechado. Isso, e aí você pega a parte externa, né? Isso. Então, esse eixo Y, ele é pontilhado, né? Fechado, né? Porque observe. Não, ele vai ser aberto.
O eixo Y vai ser aberto. Vai ser pontilhado. O Y é contínuo. Não, o Y tem que ser pontilhado. Pontilhado. Rapidinho. O conjunto é esse aqui, o conjunto C, né? O conjunto C é esse aqui. Vamos desenhar o complementar. Quem é o complementar dele aqui agora, né? Como já disseram aí, né? Aqui é um zero. Aqui, para o complementar, se esses pontos estão no conjunto C, eles não pertencem ao complementar, então tem que ser pontilhado aqui, ó. Tá? Isso aqui tem que ser pontilhado. Do 0 até o 1 aqui, ó, tem que ser pontilhado. Opa. Pontilhado. Era mais barato se você tivesse desenhado o bagulho. Mas é porque essa parte aqui de baixo é contínua, né? Aqui agora, ó. No 1 aqui também é pontilhado, né? Aqui em cima é contínuo, né? Contínuo. E aqui também é contínuo, né? Então, o complementar vai ser esse aqui, ó. Parte de fora do quadrado. Lembrando que aqui é contínuo, aqui é contínuo. Então, esses contínuos, gente, eles pertencem ao complementar. É esse conjunto que eu estou pintando de branco. Que não pertence só são essas linhas tracejadas e o meio, assim, a parte interior do quadrado. Pergunta, esse conjunto C complementar, ele é aberto? Não. Por que não? Onde é que dá problema aí? Tem a linha contínua ali. Tanto em cima quanto embaixo. Se eu pegar um ponto aqui, ele pega pontos de dentro e de fora. Né? Então, mas na lateral, ele é aberto. Aqui ele é aberto, mas não importa, Paulo, tem que ser o conjunto como um todo. Não adianta ter pontos que satisfazem o que eu quero. Todos os pontos têm que satisfazer. E eu percebi que aqui em cima ou aqui embaixo tem pontos que dá problema. Ou seja, não tem aí meio doido. Exatamente. Ou é ou não é. Então esse aqui também não é aberto. Não tem meio termo. Exatamente. Exatamente. Matemática é assim, né? Se tiver um elemento que não satisfaz o que ele quer, acabou com tudo. Matemática é assim. Eu conheço um colega que é assim também. Quando ele não ganha no baralho, ele desmancha o jogo todo. Vira mesa, dominó, né? Bota gato. Para ele ser aberto, ele teria que ser todo tracejado ali no Exatamente, caso. exatamente. Em cima, embaixo e dos lados também, isso. Né? Se eu pego aqui, Genival, ó, e tiro isso, esse conjunto C vai virar aberto. Ele é aberto. Mas como tem aqui o igual e o igual, não é. Então, esse não é aberto e o complementar dele não é aberto, ou seja, ele não é fechado. Então, esse conjunto aqui, ele é o quê? Nem aberto e nem fechado. Não é nada. Tá? Então, por quê? Eu olhei, ó. Quando é que um conjunto é fechado? Quando o complementar é aberto. Então, eu olhei ele, não era aberto. Olhei o complementar, não é aberto. Se o complementar não é aberto, quer dizer que ele não é fechado. Então, ele não é aberto, já tínhamos visto isso no início, e nem fechado, porque o seu complementar não é aberto. Então, nem ele, nem o complementar são abertos e nem fechados. São conjuntos que não têm essa propriedade de aberto e fechado. Tá? O último exemplo, antes da gente fazer o intervalinho, D, e é o conjunto de todos os números complexos em C, faz que o módulo de Z menos 1 é igual a 1. Assim, eu perguntei, mas eu não falei, né? Esse conjunto aqui é fechado. Ele é limitado? Esse conjunto aqui é limitado? Não. Não, né? Então ele não pode ser compacto, ele é só fechado. Ele é só fechado. Tá? Só fechado. Peraí, professor, mas aí a gente identifica pela lei que você colocou lá, né? Um conjunto vai ser limitado quando existir um disco e você consegue pegar esse conjunto e colocar todo dentro do disco. Por exemplo, a Bahia. A Bahia é limitada, porque existe o conjunto maior, dito Brasil, digamos, que você pega a Bahia e consegue colocar dentro do Brasil. Certo? Mas, deixa eu ver alguma coisa assim, prática. Então, o aberto também é limitado.
Não, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, ele é aberto, mas ele não é limitado, né? Porque aqui ele vai infinitamente, ó. Não existe um conjunto que eu consigo, não existe um disco finito, né, limitado, que eu consigo pegar e colocar o A dentro desse conjunto, desse disco. Ele pega ali do 3 e vai para a direita infinitamente, não para nunca. Eu pensei que quando ele seria limitado é quando ele estivesse entre. Não. É assim, vai estar entre uma coisa e outra. Perceba que o x ele é maior que 3. Quem é que limita o x superiormente? Infinito. Ninguém. Então ele não tem limite. Ele é um conjunto que vai pegar embora. Tá? Ele não tem limite. Então esse conjunto aqui, esse aqui, né? O B, ele é fechado. Ele é fechado. Mas ele não é compacto, porque ele não é limitado. Tá? Agora esse aqui, vamos analisar esse daqui. O último, antes da gente fazer um intervalinho aí. Tá, eu olho para esse conjunto, não sei o que eu faço. O que eu faço? Digo que Z é um certo X mais Y aí. Vamos tentar desenrolar ele aí para ver o que acontece, né? X mais Y aí, menos 1, igual a 1. Então vai ficar o que aqui? X menos 1 mais Y igual a 1. Então, o módulo desse aqui, né? Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Eleva os dois lados ao quadrado. Então fica x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a equação de quê, gente? Círculo. Circunferência. Uma circunferência centrada em? Centrada em menos 1, em 1 e 0. 1 e 0. 1 e 0. Que raio? Raio 1. Raio 1. Show de bola, gente. Maravilha. Então, aqui está o centro dela, ó, o ponto 1, 0. E raio 1. Seria algo assim, ó. Faz de conta que, ixi, tá muito feio isso aqui. Ah, mas é feio que bater na mãe. Faz de conta que é uma circunferência centrada num 0 de raio 1, viu? E aí, gente, esse conjunto aqui, ele é aberto? Não. É igual, né? Não. É fechado. Ele vai ter que ser fechado, né? Porque aqui está o centro. Então, ele não é aberto, né? Porque se eu pegar um ponto aqui, todas as bolinhas que eu pegar aqui, ó, elas, quando eu formar o disco, vai ter ponto de dentro e de fora. Então, não é aberto. Então, não é aberto. Vamos fazer o complementar. O complementar é tudo que está fora da circunferência, gente. Então, o que está contínuo, você bota tracejado. Aqui, ó. Opa. É isso aqui, ó. Olha quanto aqui que está batendo no eixo Y. Então, na verdade, complementar poderia ser tudo que está fora da circunferência, né, professor? Isso, o complementar que está fora aqui, ó. Tudo que está fora, ó. Esse conjunto aqui amarelo que eu pintei, ele é aberto? Sim, ele é aberto. Sim, né? Porque aqui não tem problema. O problema é aqui, ó. Mas aqui não dá problema também, porque qualquer ponto que eu pegar aqui, eu consigo uma bolinha, que o centro é esse ponto, e que está toda dentro do conjunto amarelo. Então, esse conjunto aqui é aberto. Se esse é aberto, o que eu concluo sobre esse? Fechado. É fechado. Só que, além de fechado, ele é limitado, gente, ó. Os pontos não passam daqui para cima, não passam daqui para baixo, tá tudo nessa bola aí, ó. Então, ele é limitado. Também Fechado limitado. e limitado. Isso. Compacto, né? Logo, ele é compacto. Logo, conjunto D é o quê? Compacto.
Beleza aí, gente? Beleza. Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos aí. Daqui a pouco a gente volta para continuar. Beleza.